Boa tarde, meus amigos. Pelo Bem de São José, está no ar. Pelo Bem de São José, especial Centro de Hematologia do Vale. Nossa agenda fixa mensal com o Dr. Calera. E ele que comanda o programa, então ele vai apresentar a convidada. Bem-vindo, Dr. Calera. Muito obrigado, Vera. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Marcele Sá. É uma colega que a gente admira muito, cardiologista. Eu lembro, né, Marcelo, quando a gente começou no Pio 12, eu lembro que você chegou no Pio 12, começou a trabalhar, avançou demais. Hoje, Vera, ela é diretora técnica do Hospital Pio 12. Eu fiquei sabendo em off aqui. E o trabalho que ela tem feito lá é maravilhoso. Marcele, eu queria, obviamente, agradecer, ter um espaço na sua agenda. Imagina. Acho que vai ser muito agradável ouvir você aqui. Vou ter um papinho com a gente, não é, Vera? Isso aí, bem-vinda. Prazer recebê-la, tá? Muito obrigada aí pelo convite. E o Calera fala desse jeito, mas ele também já ocupou esse cargo de direção técnica, ele já sabe bem como é, trabalhoso, mas muito prazeroso também, né? Sem dúvida. E muito obrigada pelo convite para esse bate-papo em que a gente possa trocar aqui várias experiências. É muito isso, bom. E deixa eu reforçar. E você, nossos seguidores, fique ligado. É informação de qualidade para vocês. Não fica dando Google para procurar as coisas, não. Assista Pelo Bem de São José. A gente tem médico de qualidade que traz informação científica para vocês. Fique ligado. Informação boa, não é? Isso é importante. Marcelo, o que o nosso público sempre quer saber, né? A gente sempre traz os convidados, são convidados sempre muito importantes aqui na cidade. Como que começou a história, de onde surgiu a cardiologia? O que você pensou? Como é que surgiu a parte administrativa? Se você já pensava nisso ou foi amadurecendo? Como é que foi? Como é que foi tudo isso e por que chegou a esse ponto? Uau, né? Pergunta complexa. Galera, olha, eu acho que desde o início da minha jornada, antes mesmo da medicina, eu sempre me dediquei muito aos estudos, a praticar esportes, vários esportes, fiz teatro e também me dediquei muito à poesia, né? Ganhei alguns festivais de poesia, tem esse lado artístico meio que oculto. Então, esse lado eu já não sabia, hein? Então, eu acho que a sensibilidade para lidar com as pessoas e lidar com o outro, a própria comunicação, ela acaba tendo essa vertente aí da minha formação, a minha família muito presente desde sempre, né? E a medicina, ela surge depois de um chamado, uma espécie de chamado que eu tive, em que eu passei por uma situação de saúde que eu me senti tocada a seguir, né? A cardiologia talvez tenha sido pela minha avó, Marli Sá, que era cardiopata, eu fiquei ali naqueles momentos finais com ela. Talvez isso tenha me incentivado bastante. Ela realmente é assim, uma pessoa bem importante na minha vida. Mas a cardiologia começou bem antes até dela adoecer. Começou lá quando a gente ainda estava aprendendo eletro, e na época não tinha fotografia de WhatsApp, né? E os colegas já me ligavam do plantão deles, me perguntando, o eletro aqui está esquisito, e não tinha como mandar foto. Eu tinha muita facilidade em entender a cardiologia dentro do percurso da faculdade. Então, desde cedo, eu comecei em pronto atendimento, unidade coronariana, eu comecei a trabalhar com urgência, né? A cardiologia ela permite isso, o uso da tecnologia, ao mesmo tempo o consultório, que é a prevenção das doenças que levam àquela situação de UTI. E nesse trajeto, talvez eu já tenha aprimorado ali alguma coisa de liderança, né? Então, comecei a organizar pronto atendimento, fazer protocolos, né? Comecei no Pio 12 há muitos anos, e lá também eu comecei a instituir assim, olha, mas é melhor por aqui, eu acho que isso daqui vai melhorar o tempo do paciente, né? E para nós da cardiologia, tempo é músculo, então tudo que pudesse otimizar fluxo, eu já estava querendo me envolver, né? E a gestão, ela acontece, ela não é uma coisa premeditada em nenhum momento. Mas eu entendo que eu fui devagarinho alcançando esses lugares de protagonismo em que alguém precisava validar alguma coisa, dar a palavra final para alguma coisa, e aí eu entendi que, de repente, valesse a pena eu aprender a lidar com essa situação
considerando a minha sensibilidade e considerando tudo que eu armazenei de experiência. Até então você só era médica dentro do Pio 12, não tinha esse cargo. Sim, sim. Na verdade, eu continuo cuidando de pessoas. Tá. A diferença é a escala. Tá. Então, eu ainda faço meu consultório, ainda tenho essa necessidade de olhar no olho, de sentir a confiança do paciente e da família, porque é essa que é a troca que acontece ali, e ela é única e ela é individual, né? A medicina personalizada com a tecnologia que nós temos hoje, ela é muito prazerosa, ela é muito interessante e eu tenho essa vocação. Porém, o convite de participar de gestão amplia a escala do cuidado, né? Então, eu deixo de ver menos pacientes por semana, por mês, por ano, e isso ganha uma escala talvez aí até de milhares, quando a gente compreende todo o cenário de 2 hospitais, né? Pio 12 e o Hospital Antoninho da Rocha Mar. É claro, porque quando você tem o papel da gestão, você vai tomar medidas, não é, Marcelo, que vão beneficiar ou afetar sempre de maneira positiva várias pessoas ao mesmo tempo. Toda uma estrutura hospitalar, não é? Sim. E isso nos remete aos desafios, né? O que você vê hoje como desafio na gestão? O que hoje é um problema? Como é que você vê? Estrutura, a parte econômica, SUS? Como é que você vê todo esse lado? É conciliar tudo que a excelência da tecnologia, da inovação nos proporciona e a sustentabilidade, né? Eu acho que o cenário da medicina, o cenário hospitalar, a relação com as operadoras e com os contratos do SUS nas suas diferentes vertentes acabam sendo muito complexos, muito difíceis, para você sempre estar gerando o melhor em cima de tudo. Então, a gente entende que a gente faz o melhor dentro das condições que são criadas nas 4 linhas do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde e dentro daquilo que a gente pode oferecer. Então, aí entra o que nenhuma tecnologia e nenhuma inovação pode substituir, que é a relação médico-paciente e a humanização do cuidado. Então, o melhor que nós podemos dar em recursos em condições de humanização. Eu acho que isso é o desafio maior. Doutora, eu vou fazer uma pergunta de leiga. A minha pergunta sempre é leiga, né? Lógico. Você é cirurgiã também? Não. Não? Não. Sou cardiologista clínica. Clínica. O que você pode contar para os nossos telespectadores, seguidores, que tem de mais moderno hoje no tratamento para o coração, né, na cardiologia? Porque a medicina evolui dia a dia. Cada dia você vê uma novidade e isso é muito bom. O que se fazia antigamente para cuidar de uma pessoa com problema cardíaco e não se faz mais e mudou para uma coisa melhor? Um exemplo para a gente saber. Em primeiro lugar, você me fez uma pergunta que talvez traduza aquilo que a gente interpreta hoje à luz do avanço tecnológico. Quanto menos invasão, melhor. Então, não tirando de forma alguma o mérito dos cirurgiões, nós ainda utilizamos muito da cirurgia, trouxemos a cirurgia cardíaca em condições minimamente invasivas em relação às angioplastias, a procedimentos até de troca valvares, que hoje são através de artérias, quer dizer, a gente faz um furinho na pele do paciente ao invés de abrir o peito do paciente. A gente entende que tecnologia e inovação na cardiologia talvez seja a exatidão e a complexidade do que a gente tem hoje de resposta diagnóstica. Que maravilha. Então, para dar um diagnóstico, hoje a gente tem um arsenal muito melhor do que a gente tinha antes. E, obviamente, a gente consegue dar, obviamente, o tratamento também condizente com aquele indivíduo. E a gente também tem hoje doenças genéticas que nós já conhecemos muito melhor, e isso é feito com exame laboratorial e a gente consegue os tratamentos específicos também. O que eu quero dizer com isso? Nós temos cada vez mais o dever de prevenir. Então, a resposta é não deixar a cardiologia ir para a UTI. Eu não posso deixar o meu paciente entrar no hospital e ficar lá, entubado, infartado, com AVC. Como que nós tratamos esse indivíduo a ponto disso não acontecer, sendo que nós envelhecemos? Com os comprimidos.
Então, a tecnologia mora hoje em evitar a progressão de doenças gravíssimas, terminais, com comprimidinhos décadas e décadas antes desse momento desse indivíduo. Então, consegue detectar antes no exame laboratorial. A gente consegue fazer uma interface com a oncologia, com a endocrinologia, com a hepatologia. A gente já descobre que está tudo integrado muito cedo e que um problema está interferindo ali no coração e que vai gerar o aumento da mortalidade daquele grupo. E aí a gente já trata coisas do tipo diabetes, hipertensão, colesterol, esteatose hepática, até doenças virais. A gente vacina, nós somos a especialidade que mais vacina. Nós entendemos que não podemos deixar o nosso vovozinho parar no inverno dentro de uma UTI por conta de gripe. Então, a gente tira esse paciente o tempo inteiro dessa zona de risco. Isso é a maior tecnologia que nós temos, os nossos comprimidos. Não há vergonha nenhuma em dizer tomo 5 comprimidos por dia. E esse comprimido você está dizendo de uma maneira generalizada, é para cada tipo. Eu estou com gripe, é um comprimido, eu estou com... Não, são as doenças crônicas mesmo. Tem um comprimido para tudo isso? Você toma isso? Vários comprimidos que eu previno todas essas doenças que geram um infarto, que é a doença que mais mata no mundo. Meu Deus, eu não sabia disso. Olha que informação. Mas é tratamento de diabetes, de colesterol, de pressão. Você tem um paciente com pressão alta. Você tem que tomar para controlar a pressão. Para o resto da vida. Você tem diabetes, você tem que controlar a sua diabetes. É isso. É isso. E aí a gente faz isso também com outras interfaces da medicina. Entendi. Com a pneumologia, nós já descobrimos drogas para o pulmão que diminuem mortalidade cardiovascular. Porque os velhinhos morrem muito de pneumonia no inverno, é verdade. Exato. E aí a gente consegue prevenir. Então, a cardiologia hoje ela é exímia no diagnóstico e na prevenção. A gente precisa cuidar disso. E quando a complicação apareceu, também temos que ser muito ágeis e muito rápidos. Olha que maravilha. Muito, não é? Você vê, Marcela, a gente tem os dois polos, né? A tecnologia que avança. Na minha área, por exemplo, da hematologia, hoje a gente tem medicamentos assim fantásticos, muitas vezes, né, inacessíveis. Sim. Extremamente caros. E hoje eu acho que está havendo um avanço, assim, às vezes estudos, a gente chama de fase 2, são estudos que ainda estão mais no início e já estão colocando, e eu já vem o representante bombardeado, tem que fazer. Não é bem isso. Então, tem esse lado que melhorou muito e alguns até aí, vamos dizer, artigos têm falado que essa tecnologia tão alta, a sobrevida ou a encontrar pessoas vivas ao longo do envelhecimento não acompanhou, não é? Talvez porque não seja para todos. Né? Por outro lado, você acaba de falar sobre a prevenção. E num país como o nosso, acho que a prevenção, esse equilíbrio, né, principalmente a gente que atende SUS, é muito importante. Sim. Não é? O que de prevenção hoje você vê? Ainda os aspectos alimentação, peso, caminhada, como você vê que isso possa trazer um benefício e como fazer? Às vezes o meu paciente fala, eu não tenho dinheiro para pagar a academia, mas você não precisa ir na academia. Pode fazer os seus 30 minutos, não é? Que a Organização Mundial de Saúde recomenda, caminhe, não é? O que você poderia falar sobre isso? Olha, a alimentação ela é a base de muitas e muitas doenças. Né? Não vou nem entrar na epigenética aqui para a gente não se perder, mas até as doenças oncológicas é possível que, de alguma maneira, o ambiente influencie a essa metilação e desmetilação de genes e aí o acontecimento, né, dessas doenças. Né? Mas, na cardiologia, como eu estou falando de doenças insidiosas, crônicas, que já existem aí há muito tempo, eu entendo que esses pacientes já podem estar tratando essas doenças, né, de forma eficaz já na alimentação, na prevenção. Então, esse conhecimento que antigamente a gente não tinha, farinha branca, gordura trans, que agora já está bem especificado em rótulos, até por lei, né? Essa coisa de priorizar a sua feira, né, do seu bairro, quem sabe até levar uma marmita mais natural para o seu trabalho, é o pilar mais importante na minha visão.
Com a pandemia, ninguém podia muito ir para academia. E aí a gente também repagina aquela questão de como fazer exercícios isométricos, né? Ou seja, que eu estou paradinha, mas eu estou fazendo um esforço físico tal qual seria uma musculação. E aí, na época, eu lembro que tinha um estudo que falava como que se vendeu aqueles elásticos para fazer as tensões, tanto de joelho, abdômen. Quem morava em e prédio, tem aqueles outros elásticos também que você poderia fazer. E tem o sofá, que você também pode fazer, o tríceps, né? O pessoal que mora em prédio. Então, a gente aprendeu muita coisa de quem não podia se locomover e o doutor a improvisar. E aí aprender a comer certo, que tiveram que ficar cozinhando em casa. Aí começou a fazer a comidinha caseira. Isso. Parou de abrir as latas, né? Isso foi legal também. Então é isso, né? É o básico do que aproxima também a gente dos nossos ancestrais, vamos colocar assim. Não é? Né? Bípedes, porém que somos nômades e que devemos caçar, né? Então, por que não se movimentar? Então, eu acho que não precisa da academia. Acho perigoso fazer também só um aeróbico por semana, como o velho futebol, em que tem um alto índice até de morte súbita, né? No mínimo umas 3 vezes. Mas a caminhada, o passo mais apertado, até a própria corrida, quando não tiver questões ortopédicas, né, que atrapalhem, ou peso, porque lá na frente esse peso pode atrapalhar as questões ortopédicas e articulares, é uma questão vital. A prevenção do envelhecimento é o exercício físico. O sal e o açúcar são grandes vilões e a gente já sabe, né? Esse equilíbrio, essa balança, é esse permitir-se no momento ideal e não simplesmente fazer disso uma rotina. Ô, doutora, me permite fazer uma pergunta sobre o sal. O sal é industrializado, porque eu estou lendo um documentário e os gladiadores da Roma antiga, eles usavam sal para ter força. O sal lá sem ser processado. E o sal passou a ser um vilão para a gente, porque é aquele sal refinado. Procede. O açúcar, mesma coisa. Tudo que é processado, quanto mais natural, melhor. A gente sabe que nas frutas tem frutose, sacarose, que são tipo de açúcares, né? Sim. Mas a forma do refino, do açúcar refinado mesmo que nós temos, e outros, né? Ele acaba provocando um pico de insulina muito grande. Sim. E um armazenamento muito rápido. Isso não é interessante. É interessante essa desconstrução da própria fruta, gerando energia, armazenando menos, consumindo mais dessa energia que foi introduzida, né? Esse do sal procede? Sim, o sal ele é um grande vilão para os rins, para o coração, em excesso, né? A gente não está dizendo aqui que se deve abolir, mas trocar por outros temperos. Então, nós temos a possibilidade do pimenta, orégano, quantos outros, né, que a gente pode colocar e dar sabor ou puxar o sabor. O brasileiro ele ainda está muito aficionado pelo sal e a gente já ultrapassa a quantidade necessária diária no café da manhã. Então, a gente precisaria cadenciar um pouco e não colocar sal na salada de forma alguma, né, e um limãozinho, alguma coisa assim, que eu acho que traz também vida para aquele alimento, não precisa perder o prazer 100%, mas também não contribui para essa grande quantidade. Ô, doutor, eu ia até perguntar para o senhor, o açúcar também, o cristal. Os pacientes do senhor que têm problema para fazer um transplante de medula também, que depois é um câncer, né? Sim. Eles têm restrição na saúde, o problema com cardiologia também tem. É verdadeiro que o óleo que todo mundo usava de soja, de milho, não sei o quê, é preferível você voltar a usar a banha de porco? Eu estou fazendo pergunta de leigo para quem está nos assistindo e quer saber. Claro, claro. É a origem vegetal versus a origem animal, né? Tudo depende do grau de saturação, né? Então, acaba que vai depender muito da origem desse vegetal, da origem desse óleo, né, animal. Há realmente uma tendência forte atual de falar mais em favor do animal, que seria a tal da banha, mas ainda é tudo gordura, vai tudo esquentar. Na hora que a gordura, óleo, esquenta, ela satura, e isso já é um malefício. Então, enfim. E processado, pior ainda. Pior ainda. Acho que é o de sempre, né, Marcelo? É o equilíbrio. É o equilíbrio. Pouco,
use pouco, se for usar, não é? O próprio sal que você comentou, Marcelo, o quanto seria de sal? Você falou, olha, logo no café da manhã a gente já ultrapassa, só para o pessoal entender. Olha, se você pegar uma tampinha de caneta Bic e encher de sal a tampinha, ali dá mais ou menos 2 gramas. A gente considera que no dia a gente possa usar de 3 a 5 quando a gente não tem doença do coração. Quando a gente já tem uma doença estabelecida, insuficiência cardíaca, o sal é mais vilão do que a própria água, que deixa a gente encharcado, né, na condição dessa doença. E aí a gente fala só uma canetinha Bic no dia. Imagina que um pão francês Tem de sal. tem quase isso. Tem quase a canetinha. Tem quase a tampinha da canetinha Uma Bic. pizza que você come, tudo processado. Pois é, Meu aí Deus do céu. processados, embutidos, né? E aí vai muito mais sal. Né? Então a gente extrapola e o rim tem uma condição de que ele tem que pôr para fora tudo isso. E enquanto isso, os níveis de pressão arterial já subiram muito, porque aí puxou água também para dentro. Então vira um inchaço muito grande dentro dos vasos sanguíneos e o coração tendo que lidar com tudo isso, bombear tudo isso e o rim lá nadando para tentar tirar. Doutor, complexo. então procede. A sua farmácia é na banca da feira. É isso? É isso. Acho que é uma boa medida. É uma boa. Ué, você vai lá na feira, você pega tudo fresquinho, chega em casa e faz. Com pouco sal. Com pouco sal. Uma tampinha de caneta Bic. E você vê, Vera, o sal, ele vários trabalhos têm essa associação. Então a gente usa muito esses trabalhos de associação e fala, olha, realmente ele traz aí um prejuízo. Você havia comentado dos nossos pacientes. Como é que é o nome do pai da medicina? Como é que é? Hipócrates. Isso, pai da medicina. Você é o que você come. Não é? Falava, né? É a máxima. Se você come massa, come açúcar, não sei o que, você fica gorda. Então, mano, não é só ficar gordo, você tem que ter saúde. Você pode até ser uma gordinha, mas se você tiver saúde, tudo bem, né? Mas você tocou num ponto super importante agora. A obesidade, ela é uma doença per si, independente da ingesta calórica. É real que pessoas normais, indivíduos normais, se comerem errado dias consecutivos, meses consecutivos, vão engordar. Isso é um fato. Temos que nos cuidar, nos policiar, equilibrar sempre. Mas também temos indivíduos absolutamente desnutridos. O magrinho também não é saúde. Que são obesos. E aí é um outro distúrbio metabólico, genético, que é muito sofrido, porque esses indivíduos não estão abusando do número de calorias, não estão comendo tudo errado, não estão deixando de ir na feira e eles não conseguem perder peso. E aí já começou também um metabolismo ali, geneticamente, né, desenfreado em prol de armazenar. E é um tratamento que, graças a Deus, hoje nós já temos também condições de tratar com alta tecnologia, não disponível a todos, mas que nós já temos condições de identificar esses indivíduos, fazer o diagnóstico e antes que eles explodam, como uma bomba relógio com diabetes, etc., a gente já consegue preservar o pâncreas, o fígado desses indivíduos obesos e tratar a sobrecarga de peso. Por que não disponível a todos? Porque ainda não está disponível no SUS. Ah, tá. Então, a gente tem uma parte da população que ainda não se beneficia. Ainda. Tá. Porque toda a tecnologia que prova o seu benefício científico, né? E isso é visto como farmacoefetividade, custo-efetividade para o Ministério da Saúde, é uma questão aí de algum tempo para que se acomodem dentro das contas públicas e isso chegue para todos. Na cardiologia, a gente vivencia uma década em que vários medicamentos que mudam as histórias das doenças, das diferentes doenças cardiológicas, têm sido de fácil acesso hoje também para o paciente do SUS. Que bom, que notícia boa. Então, acredito que em breve a obesidade também. Aliás, Marcelo, foi um trabalho que você participou bastante para entrar o Sacubitril em São José, não foi? Foi, exatamente. Conta um pouco disso. Várias drogas. São várias drogas que eu estive ali à frente pedindo para que fosse verificado. Algumas eu não tive nenhum sucesso. No sentido mesmo de que isso fosse provado do ponto de vista de gestão pública, né? Mas dentro da condição do sacubitril valsartana, que é uma
uma droga modificadora da insuficiência cardíaca, que eu costumo explicar que a insuficiência cardíaca é o nosso câncer da cardiologia. É a terminalidade. Tá. Então, eles têm uma sobrevida de 3 a 5 anos, quando a fração de ejeção é reduzida, e mesmo na preservada, mas a reduzida é essa que a gente trata com sacubitril valsartana. Nesse contexto, a gente lutou para que fosse realmente adquirido pela secretaria, não foi uma coisa que foi instituída em todo o estado. Houve uma compra inicial e aí depois amadureceram essa gestão. E aí a outra preocupação era que os médicos do SUS soubessem prescrever e quando prescrever. E aí eu também me prontifiquei a dar aulas para o município, inclusive vou dar mais 2 aulas agora também. A doutora Cristina, ela sempre me convida para falar para os médicos da rede, né? E a gente conseguiu trazer algumas transformações aí nos números, né? Da adesão, do tratamento, da educação médica, porque não é todo mundo que é cardiologista, mas que tem condições de tratar a insuficiência cardíaca, enfim. Cultura geral, né, galera? Porque, Vera, as pessoas, os médicos, de modo geral, têm que saber dessas coisas que é a doença que mais mata no mundo, ainda o câncer não está em primeiro lugar, é a doença cardiovascular. É a cardiovascular. Então, nós é que estamos ali ainda lutando com coisas que são bem modificáveis lá no início e depois que a gente tem que apagar o incêndio. E aí me traz muita satisfação mesmo de ter pedido, de ter insistido. Depois veio consulta pública e tudo, e aí a coisa andou. Mas nós fomos pioneiros. Que trabalho bonito. Muito legal. Ô, doutora, quem já teve infarto pode ter outro? Sim, tem maior probabilidade nas primeiras 72 horas, no primeiro mês, no primeiro ano, do que as outras pessoas que nunca tiveram. Né? Tem um porquê isso? O indivíduo ele já é de alto risco, ele já é inflamado, ele já é um indivíduo com todos aqueles fatores de risco que levaram ao primeiro. Então, ele tem muito mais chance estatística tem a ver com de ter o histórico segundo. familiar? Não sempre. Não sempre. Não sempre. Às vezes o indivíduo não tem história familiar, às vezes ele tem. Claro que é um fator ali que contribui para o nosso julgamento de probabilidade de esse indivíduo infartar. Então, por exemplo, eu sento no consultório, eu não sei diante de quem eu estou. Então, eu vou colher essas informações e vou aplicar uma metodologia para ver o risco desse indivíduo infartar em 1 ano, 5 anos, 10 anos e cuidar dele para que isso não aconteça. Fazer o preventivo antes. E aí entra a história familiar. Agora, depois que infartou, ele já não tem mais... a história familiar deixa de ter o protagonismo, porque a história pessoal dele já é um fator que empurra ele para uma probabilidade maior de ter um reinfarto. E após o infarto, Marcele, como é que você vê os pacientes? Há uma adesão em aí mudar estilo de vida, alimentação, exercício, ou tem aqueles que falam, continua igual e vamos ver o que dá? Tem sempre uma parcela da população negacionista, que eu costumo chamar, mas muitos se assustam com o evento quase morte. Eles entendendo que eles passaram por uma situação em que eles poderiam, ou até vivenciaram mesmo uma inconsciência momentânea, uma cirurgia cardíaca, enfim. O pós-infarto, ele pode assustar a pessoa a ponto dela se tornar mais condizente com essa condição, que é uma condição mais limitadora. Mas também tem aqueles indivíduos que querem esquecer que aquela fase aconteceu e querem continuar vivendo a vida como eles estavam habituados. Nesse contexto, o importante é ele entender o tratamento clínico. Aconteça o que acontecer, acenda uma vela para Deus. Tome os remédios. É mesmo? Porque nós não vamos discutir o resto, aí é cada um. Claro. Eu não tenho como estar lá, né? Então, mas eu tenho como enviar o mensageiro para células, né? Aí, o remédio tem que ser isso aqui, está no SUS, todo mundo tem, não tem como dizer que não tem dinheiro para comprar. A gente lida com leigos que não entendem tudo que a gente foi explicar de cada item das medicações, de cada prescrição. Mas aquilo é a vida deles. É o stent não fechar, é a ponte não fechar, é a não reinfartar em 1 mês e não voltar para o hospital porque não dá tempo. O risco é maior, 72 horas depois ter um outro. Não. A partir do momento que ele infartou, ele já pode reinfartar com muito mais facilidade, porque ele está num processo de friabilidade ainda das placas, as placas ainda estão soltas, elas podem ainda caminhar e fechar um outro segmento. O indivíduo está muito inflamado, a gente chama inflamado, vários sinalizadores celulares lá desesperados, preocupados, pegando água, apagando incêndio. Nisso pode acontecer mais um evento.
esses indivíduos estão completamente vulneráveis e risco de vida ainda. E cada vez que ele tem um infarto, morre um pedaço do músculo do coração. Sim. O tempo é primordial de correr. Mas sempre perde, né? Sempre perde. Ele sofre um infarto, ele perde músculo. Quanto mais rápido a gente abrir aquela artéria, melhor para não ter tanta perda. Mas a gente entende que existe a perda, né? Nossa. Então é irreversível a cada vez. E muitas das pessoas não têm a chance de ter mais uma vez e não chegam no hospital vivos. Né? Nem chega da primeira vez. Muitos infartos acontecem em casa, dormindo, e não tem a chance de... É um fulminante que eles falam. E como é que está isso em São José, Marcela? A gente tem hoje um bom fluxo, né, de encaminhamento de pacientes que estão com a suspeita do infarto, chegam rápido. Chegam, nós temos protocolado isso, documentado, prestamos contas ao município dos tempos, né? Então, nós temos o seguinte, o infarto com supra, que é um infarto fatal em minutos, horas, né? Então, nós temos um fluxo de todas as UBSs, do Municipal, do Clínica Sul, enfim, que levam esses pacientes com supra imediatamente para o hospital. E a gente precisa resolver o quanto antes, né? Abrir essa artéria rápido. Infelizmente, a logística não depende do Pio 12. Temos a dificuldade da ambulância, do trânsito, do acesso, né, a algum lugar mais longe. E, enfim, a gente tem os indicadores, mas a gente tem uma parcela ainda que ultrapassa o tempo ideal. Mas, assim, galera, São José dos Campos é um sucesso nacional. O Pio 12 é referência. No sentido desse fluxo, né? No sentido de chegar, porque se não chegar a gente, eu não tenho como responder pelo que aconteceu antes, né? Então, assim, estatisticamente, falando em Brasil, falando até em estado de São Paulo, nós temos números muito bons em relação a esse acesso e ao tratamento e à qualidade do tratamento. Parabéns para a saúde de São José dos Campos, né? Tem que ser, isso independente de política. Independente. Parabéns para a saúde de São José dos Campos. Tem casos pontuais, a gente tem uma agenda fixa com o prefeito, toda primeira quinta-feira do mês ele vem, marca a saúde. E o prefeito cansa de dizer, ainda é uma das melhores. O problema daqui de São José, você é lá do Pio 12, é o gargalo que dá nesses hospitais do SUS. Tem um hospital aqui, o regional, vazio. Aí é uma questão né, política. Falando dentro do Pio 12, o que eu vejo é que com o envelhecimento da população, cresce o número de pacientes oncológicos, cresce o número de pacientes cardiológicos. Isso, né, estatística bem básica. Claro. E nós temos um número muito restrito de leitos. Então, a gente não consegue absorver todos os tratamentos que a gente gostaria. E o Pio 12 é o único que faz pelo SUS? A gente é referência em cardiologia para esses casos de urgência, de infarto e cirurgias cardíacas, e somos referência para toda a parte da oncologia clínica, oncohematologia, representado pelo Dr. Calera, e a cirurgia oncológica. É muita gente. Então, como é que a gente... Por isso que eu falo tanto da gestão dos fluxos. A gente precisa otimizar os fluxos, sendo humanizados, dando aquilo que é possível dar, e nós, dentro do Pio 12, oferecemos muito mais tecnologia de ponta e de materiais do que o próprio Ministério autoriza, no sentido... A gente investe nesses pacientes mesmo. Para quê? Para que a gente tenha a melhor solução para esses indivíduos, e isso a gente deve à administração das irmãs. As irmãs fazem questão de investir, tirar ali do particular e do convênio para investir no SUS, e dar condições de igualdade até no tratamento de infarto. É o mesmo stent que a gente coloca em um e outro, stent farmacológico, coisa que não é uma realidade lá fora no SUS. E muitas vezes a gente tem prejuízo no SUS. É verdade. Temos mensalmente prejuízos no SUS. E mesmo assim, é o melhor possível. É o melhor possível, até para que a gente tenha a condição de dar alta e pegar um novo paciente para um novo tratamento. Porque se eu ficar com esse paciente 10 dias lá após infarto, estou dando um exemplo aqui. Pode ser depois de uma cirurgia oncológica. Eu não consigo receber o outro que está infartando. Eu não consigo receber o outro que precisa da cirurgia. A roda não gira. Tem fila para fazer cirurgia? Nossa, mãe. Cirurgia do coração? Tem fila para tudo. Eu estou falando de um contrato que nós temos
com o SUS, e esse SUS ele tem um envelhecimento da população que está batendo na porta dele. E esse pessoal que fica lá, que já infartou, fica na fila, mas estão sendo medicados? Não. Os que já infartaram, eles vão passar nas consultas habituais, do ambulatório, tudo bem. Né? Eu estou falando do período pré-alta, né? Eu tenho que cuidar dele ainda depois que ele infartou alguns dias, mas eu tenho que ser ágil. Tá. Ele tem que sair perfeitamente bem. Uma semana? 5 dias, às vezes. Né? E aí eu preciso desse giro. Né? Eu não posso deixar isso demorar por uma questão nossa de gestão do cuidado. O cuidado tem que ser rápido, eficaz, seguindo todos os protocolos americano, europeu e brasileiros. A gente não está falando nada que a gente inventou, não. A gente só está seguindo o que tem que ser seguido num hospital de excelência, seja ele particular ou não, e nós somos. Né? E temos esse contrato com o SUS, então a gente leva o quê? A melhor medicina para o paciente SUS dentro do Pio 12. Só uma pergunta também. Chega um infartado lá, não vai direto para a mesa de cirurgia. Primeiro, vocês vão fazer... Ele vai direto para o cateterismo. Tá, ele vai para a hemodinâmica, que a gente chama. É uma situação que não é um centro cirúrgico. Ele é um centro cirúrgico, mas ele é de uma medicina minimamente invasiva, como eu havia comentado antes. O cateterismo é para localizar a qual veia está entupida. Exato. Qual artéria que a gente vai tratar. Tá. E consegue até desobstruir muitas vezes. Às vezes não precisa nem da cirurgia. Isso. Não, a ideia é que não precise da cirurgia. Né? E hoje nós temos também todas as diretrizes mundiais orientando, né, cada caso. Os protocolos são exatamente a manifestação dos processos intra-hospitalares. Então, como gestora, eu tento organizar esses processos para que o indivíduo XYZ passe por esse caminho. O outro vai passar por outro caminho, o outro grupo por outro caminho, que é o melhor para eles, cientificamente falando. E aí, claro, vai ter as exceções, vai ter as intercorrências, as complicações, e a gente tem isso minimamente lá. Né? Mas entendemos que protocolos são os processos otimizados, e a gente precisa dos processos em qualquer cadeia multidisciplinar de trabalho, mas nós entendemos também que quem salva vidas são as pessoas. Né? Então, fazer a gestão de pessoas, fazer essas pessoas se sentirem engajadas a trabalhar com esses protocolos, a tratar bem esse paciente. E isso já é uma aula, né? A humanização do Pio 12 já é uma aula. Ainda se faz cirurgia de abrir peito? Sim. Ainda se faz. Porque tem as robóticas hoje, né? Em alguns casos. Em alguns casos. A robótica ela não é uma realidade, não está também absolutamente liberada para cirurgias do SUS, né? Deve ter um caso ou outro, mas não fazemos no Pio. E cirurgia de coração, ponte de safena, troca valvar quando ela tem que ser aberta. Tem que abrir. Tem que abrir, colocar o coração para bater através de uma máquina, né? Que a gente chama, não é tão simples. A robótica tem sido usada para oncologia, urologia, muito forte na urologia, mas para saúde também, suplementar privado, e particular. Acho que nem a ANS... Ainda não regulamentou no SUS, né? Agora, Marcelo, veja, vários pacientes, não é? Eu tenho que estabelecer os protocolos, eu tenho que cumprir esses protocolos, e aí entra o seu lado aí, que foi desenvolvido, não foi pensado, né? Não me formei e falei, você é gestora, né? Não. Foi andando, você tinha e tem esse papel de liderança. Nós temos que cumprir esses protocolos, você acaba tendo esse papel de vigilância, muitas vezes por meio de indicadores, e o tete a tete com os colegas, né, que eu sei bem. Nós estamos falando agora de garantir segurança para o paciente. O que você aprendeu na gestão com relação a isso? Segurança. O que você falasse, olha, para garantir para o meu paciente, eu investiria nisto aqui. Como é que você vê isso? Ou são vários fatores que você vê que poderia garantir a segurança? Eu infartei. Por que hoje, né, muitos pacientes nossos falam, eu quero ir lá para o Pio 12? Ele tem uma segurança de, talvez, os protocolos serão seguidos, a experiência de médicos. Como que você vê isso agora? Mas ele não é médica. Sim. Agora a gestora. Envolvendo tudo. Como custos. Cliente. Se eu infartasse aqui, gostaria de ir para o Pio 12. Né? Entendo que ser referência em alguma coisa é você fazer muitas e muitas e muitas vezes até que você fica excelente naquele exercício.
E não é de médico que nós estamos falando, porque os médicos permeiam todos os hospitais da cidade. Sim. Nós estamos falando das equipes que lá estão, que é a equipe multidisciplinar. E os enfermeiros, isso. Mas os enfermeiros, estou falando da assistência do infarto, né? Os enfermeiros, os técnicos, aqueles que vão ficar do seu lado na UTI, no próprio centro cirúrgico, com você inconsciente, se for o caso. É toda uma cadeia. Aí você olha para nutrição, fisioterapia, você olha para a limpeza do hospital, você olha para a forma como as irmãs passam, o padre vai lá. Tem todo um conjunto e está todo mundo treinado e preparado para fazer e executar doentes oncológicos e cardiológicos. Fazemos todos os outros? Fazemos. Se tiver que operar coisas mais simples que essas, estamos lá para isso, porque aí é média complexidade. A alta complexidade de tudo que se mais mata, nós temos excelência. Excelência não porque eu estou dizendo. Fomos certificados como excelência pela ONA, né? Entendo que segurança é cumprir um ritual dentro da medicina, Calera. Assim como gostaria que esse ritual fosse feito no avião que eu vou pegar o mês que vem. Quando o médico deixa de ser o protagonista daquilo que ele julga que vai acontecer e o sistema engloba e incentiva esse médico a participar, a comunhão dos saberes, ela é fantástica. Por quê? Porque eu associo aquele médico que é excelente e o hospital não desenvolveu aquela excelência. Esse médico conquistou sozinho, lá fora, nos congressos, nos trabalhos publicados, na experiência que ele construiu, que é promulgada. E nós falamos assim, olha, aqui é só você preencher esse checklist, você conversa com essa enfermeira quando você entrar no centro cirúrgico, você trabalha dessa forma ali com o paciente, faz o passo a passo, que eu garanto que não vai ter um parafuso do avião que vai sair na hora do voo. Mas você também tem que fazer a sua parte. Sim. Então, essa contrapartida é difícil porque é mudar um pouquinho a cultura, mas não é uma cultura institucional, porque essa é muito forte. Pio XII já era de uma cultura e de uma humanização muito boa. Mas essa comunhão com todos da equipe multi, às vezes um sai um pouquinho, outro sai um pouquinho, e a gente traz todo mundo de novo, e a gente reclama do setor A, B ou C, que aí não tem nada a ver com assistência, mas que é o bastidor para o show acontecer, mas não pode faltar luz, não pode faltar isso, o suprimento, aquele material. Todo mundo tem que estar orquestrado. É uma equipe coesa. Mas a gente, respondendo a pergunta do Calera, o convite por que nós médicos não vamos nos engajar? Claro que vamos, porque nós somos grandes interessados do resultado desses números, desses pacientes, do cuidado. Então, eu acho que a visão, ela é que a forma de você entender aquilo não como sendo uma exigência vazia. É uma exigência extremamente necessária, porque às vezes você fala, não, meu paciente não vai ter sepse, não vai ter sepse. Mas e se ele tiver? Não era melhor a gente já ter olhado para esse protocolo antes e ter entrado com antibiótico antes e ele não ter as complicações lá na frente? Essa é a visão da medicina na sua maior forma de exercício, na minha visão. Porque aí você concilia os interesses com o paciente no centro. Não é o interesse do A, B ou C, porque o médico é mais famoso, porque o enfermeiro veio do Einstein. Não, é porque a instituição diz que o mais bacana para o paciente, para o voo sair tranquilo, sem risco, ou com o menor risco possível, porque não existe, obviamente, perfeição, zerar risco é muito difícil, mas nós vamos sempre agir dessa forma. E aí você faz isso 50 vezes por dia, você vira referência. Eu quero falar no linguajar de quem está assistindo. Quando você diz assim, a gente podia prevenir com antibiótico por causa de uma sepse. Não é nem prevenir, não. É só ver primeiro os sinais tem que da ver sepse. Não. É assim, a sepse, né, no caso, é uma infecção generalizada. Isso. Então, a gente... Você pega em ambiente hospitalar. É uma complicação, às vezes, de um procedimento do Dr. Calera. Tá. Né? Que vai lá fazer um procedimento e tal. Então, é uma coisa que pode acontecer dependendo da imunidade do paciente. Tá. Dependendo do procedimento que ele vai passar. O que nós estamos falando aqui não é nem prevenção, nós estamos falando, eu não posso dar antibiótico para quem não precisa. Entendi. O que eu quero, o que os nossos protocolos convidam é a gente vigiar esse indivíduo para que nos primeiríssimos sintomas e sinais a gente já diagnostique. Tá. Né?
E aí a gente já entre com o nosso protocolo. Não esperar ser generalizada. A gente consegue antecipar riscos e já fazer tudo que é preconizado nos maiores centros de sepse dentro do Pio 12. Agora entendi. É pensar antes de acontecer, ter os protocolos. Olha, eu vou tratar esse paciente. Se acontecer isso, nós já sabemos o que fazer. Não é? Se acontecer aquilo, nós já temos o protocolo para isso. E isso foi uma mudança, posso dizer, de paradigma. A gente já está há mais tempo aí na profissão. A minha formação foi centralizada no médico. O médico era o centro. Então, ele chegava, um cirurgião chegava em um hospital, não tinha um protocolo institucional, era o dele. Verdade. Eu tive professores que, assim, se ele falou, Mas isso era ali o perfil do Hospital das Clínicas? Não, mas ele queria desse jeito. E isso foi mudando. A equipe multidisciplinar, eu acho que ganhou muito espaço, e aí passou a ter quem deveria estar no centro da atenção, que é o paciente. Perfeito. Então, esse médico agora, puxa, ele é ótimo, que bom, eu quero esse na equipe. Mas ele tem que entender o que a gente pensa, o que a instituição pensa como protocolo, participar ou não. Ó, eu sou totalmente contra o protocolo que vocês estão fazendo. Tá, então não participe conosco. Participar e ficar reclamando não dá. Então, essa mudança foi muito traumática para muitos médicos. Ainda temos resistência, né? Entendemos que o risco, a instituição não pode comprar o risco desse médico. Então, se um médico acha que deveria fazer diferente, baseado nas experiências peculiares, porque hoje a medicina é baseada em evidência. Hoje a medicina não é baseada em opinião de especialista, certo? Então, a instituição não pode comprar o risco que este médico está da cabeça dele sugerindo, dando um exemplo claro. Então, como que funciona legislativamente falando? A casa está aqui, todos são convidados a participar, né, a vir, a ter um relacionamento, uns maior que os outros, com essa casa. Nós vamos dar todas as melhores condições para vocês trabalharem. Isso também é função minha como diretora técnica. Não pode falhar coisas básicas, né? E eu te dou o caminho, que, não, como disse, não foi criado da minha cabeça. É um estudo por trás. A partir do momento que você, com autonomia médica, não quiser seguir este protocolo para este paciente, neste caso, você está assumindo o risco sozinho, porque a instituição está dizendo não faça isso. E aí, quando esse médico assume esse risco sozinho, ele tem que justificar por que ele não entrou com um protocolo que é mundialmente falado para fazer. E está instituído no Pio 12. E aí ele saiu dessa curva e ele assume esse risco sozinho. Né? Então, quer dizer, a gente também se respalda, enquanto instituição, de opiniões únicas que fogem um pouquinho ali da curva, porque hoje a medicina é baseada em evidência e a gestão aprendeu isso, a equipe multidisciplinar cobra isso, ela também quer trabalhar de acordo com o que ela aprendeu na faculdade dela, a enfermeira, a fisioterapeuta, a nutricionista, todo mundo, o psicólogo, né? Então, eu não posso simplesmente atropelar todos os outros conhecimentos e os outros saberes achando que o meu é mais importante. Não, eu sou uma engrenagem, eu estou participando junto. Eu sou um grande contribuidor, né? Mas a vida é salva por muitas mãos ali. Nós exploramos bastante ela na parte médica, agora, mas ela é gestora também. Preciso fazer uma pergunta para ela. Que a gente recebe muita reclamação. Por que quando tem um paciente no hospital e precisa de qualquer tipo de procedimento, orientação, o familiar tem que falar com a assistente social? A assistente social é uma pessoa especialista em dar algumas notícias, em abordar alguns assuntos. Às vezes você pode ficar um pouco constrangida de falar com o médico da paciente, que a família não tem dinheiro para pegar ônibus, que a família não tem condições de comprar um item tipo fralda geriátrica. E a assistente social é aquela pessoa que tem a formação para abordar temas que são do cotidiano. Ela não é uma psicóloga, tá? Mas ela entende o cenário daquela vida daquele indivíduo.
da família. Ah, mas olha, ele tem 2 esposas. Pronto, é assistente social que tem que me ajudar, porque uma hora vai entrar uma, outra hora vai entrar outra, uma não sabe da outra. São exemplos que eu estou lembrando aqui, que é ela que vai trazer para a equipe para a gente organizar essa situação. Né? E então, tem uma de plantão no hospital o tempo todo? Não, ela tem o horário oficial, não é 24 horas. Tá. Se for necessário, acionamos, mas a assistente social nada mais é do que uma aliada à equipe multi. Né? Ela é importantíssima. Faz parte. Faz parte. E isso acontece, Viviana. Às vezes o paciente conosco, por melhor que seja o nosso relacionamento, algumas vezes não fica à vontade de falar esse aspecto de dinheiro. Ele não fica muito à vontade. E a gente, o que nós temos que desenvolver aí com a maturidade é a sensibilidade de perceber algo. Contamos com a assistente social e ela consegue, como a Marcela bem falou, ter informação para lidar com essa situação. E faz muito bem. A equipe multidisciplinar é muito isso, né? Mas eu falo isso sempre para os colegas. Ninguém é maior que ninguém, né, na equipe. Mas eu tenho a fisioterapeuta, que ela foi treinada para fazer a fisioterapia no pulmão. Não sou eu que vou lá mexer com isso, é ela. E eu respeito o trabalho dela. Falo, olha só, nós vamos sentar numa reunião multidisciplinar e eu vou tentar, como eu que acabo liderando isso, né, nesse grupo, eu vou tentar entender se ela está cumprindo os indicadores. Olha, meu paciente, quando está fazendo a fisioterapia, ele não tem pneumonia, ele vai bem, ele não tosse. Bom, está tudo bem, né? Essa está cumprindo o seu papel. Então é isso, com fisioterapia, assistente social, tudo isso. Essa equipe é muito importante hoje no tratamento. O resultado é muito diferente quando se tem uma equipe multidisciplinar. E aí, um hospital de referência tendo uma equipe multidisciplinar que faz esse tipo de trabalho com esse tipo de paciente todo dia. Né? Então, torna-se um diferencial. Por isso que o hospital que eu escolheria como cliente também seria. Né? Porque faz muito, não é? Porque faz muito. E a equipe multi é o que muda. Não é o médico oficialmente só. É muito interessante isso. Que bacana. Nossa. Marcele, e na gestão, houve aí preconceito? Alguma coisa nesse sentido? Por ser mulher, formação, você é extremamente nova nesse cargo. Sim. Os mais velhos, mesmo, eu não vou ouvir, não. Teve alguma coisa disso ou não? Você enfrenta algo assim? Houve muito velado. É bem verdade que muitas das vezes a gente precisa confirmar a nossa competência revisitando vários temas, né, ao mesmo tempo e tentando provar isso, né, inconscientemente. Às vezes a gente sente resistência até do próprio sexo feminino, né? Às vezes bastante, eu percebo, às vezes eu percebo isso. As mulheres, eu acho, assim, penso eu que a maioria das mulheres gostariam de ser lideradas por homens, né? Em relação à idade, dentro da minha jornada, desde o convite até hoje, toda a minha preparação, todo o tempo que eu estou lá, já tem aí 5 anos e meio. Depois 3 anos e meio no Antoninho, que a gente pouco falou aqui, talvez porque não atenda SUS necessariamente, mas que também tem uma grande relevância para a cidade na linha materno-infantil. Tudo que a gente tem feito, o que eu me sinto foi muito abraçada. O respeito dos meus iguais, não vejo nenhum tipo de problema em relação a eles. Então, assim, os gestores diretos me respeitam muito, respeitam a minha opinião, as irmãs têm um carinho imenso. E em relação aos colegas, né, eu também não vejo nenhuma resistência. Em casos mais conflituosos, eu sinto. Mas eu não acho que isso vai interferir na prática, porque a gente está baseado em evidência, a gente está baseado em estudo, não é em opinião, não é minha opinião, não é a opinião de ninguém que vai mudar essas decisões. Eu acho que o mais difícil é a tomada de decisão dentro da gestão, porque você acaba influenciando muita gente. Mas também não vejo que eu tive impactos diretos assim de resistência. Uma coisa que eu tive que cadenciar o público médico talvez tenha sido os horários de acesso, né? Porque nós não temos horários. E se deixar, eu acabo sendo solicitada e requisitada 24 horas. E aos poucos eu fui conseguindo ir desmamando essa necessidade. Talvez eu tenha sido até muito maternal, né? Talvez eu tenha sido muito maternal em sempre estar muito presente, né? Até que eu fui cadenciando isso e deixando os horários comerciais mais disponíveis para poder eu conseguir, porque são mais de 500 CRMs, então não dá para a gente estar presente
24 horas, a depender da situação. Quando é uma urgência, claro. Né? Claro, Você sabe me dizer quantos médicos tem no Pio 12 que atende só lá no Pio 12 ou os médicos Não, os atendem médicos, em vários hospitais? não, os médicos permeiam todos os hospitais. Nós temos equipes grandes, pronto atendimento, UTI, quer dizer, são equipes muito volumosas. Então, eu conto em torno de 500 CRMs contando os 2 hospitais, mas eles não são exclusivos. Acho que a única exclusiva da rede sou eu. E também tenho o meu consultório. Não sou tão exclusiva, mas não trabalho mais em outros hospitais. Mas são mais ou menos em torno de 500, porque a gente reformulou agora aí a troca de sistema, então a gente precisou rever cadastros, muitos saíram porque não estavam ativos, e é mais ou menos esse número aí. Nossa. Ô, Marcelo, e já teve que chamar alguém para dar um puxão de orelha? Como é que... Já acontece. Difícil? Eu gosto muito da transparência, porque a partir do momento em que eu exponho uma questão que nós que somos médicos sabemos que tem problemas, que vai impactar ali na profissão mesmo do próprio colega. Então, quando a gente fala em segurança do paciente, é segurança para todos nós, né, galera? É segurança também para os médicos, é segurança para a equipe multi, para a instituição, risco de imagem que a gente está diminuindo, tudo isso. Então, quando eu vejo alguma coisa que poderia ser melhor, vamos colocar dessa forma, não estou dizendo certo ou errado. A minha franqueza e a minha abordagem ela é muito direta, eu não floreio muito, não fico... eu acho que o fato de eu intervir diretamente dá ao outro a oportunidade de responder diretamente. E isso constrói uma situação dali para frente em que a gente se entenda. É melhor do que se eu pegasse um determinado ponto, levasse para uma comissão, aí a comissão leva para a comissão de... Não. Desburocratizar, resolver o ponto, quando é um ponto específico. Quando é uma equipe específica, é fácil, fala com o coordenador. Meus coordenadores são maravilhosos, eles lideram equipes muito grandes, eu não tenho condição de ir lá na ponta, ver o que aconteceu, se teve um conflito, se não teve. Então, eu acredito que o corpo clínico nosso é tão bom, nos 2 hospitais, são pessoas tão engajadas, bem formadas, interessadas em fazer o bem. Quando eu preciso puxar a orelha... É também para o bem. É a mãe que tá dizendo, Sim, olha, claro. É melhor para todos nós, vamos lá. Né? Ou então, preciso que você corrija aí o seu filho porque ele andou criando confusão na escola. Então, a gente vai tentando organizar, mas eu espero que ninguém leve para o coração nenhuma abordagem que eu tenha feito, mas pode acontecer. Né? Já tive colegas que ficaram chateados. E fica, porque você vai chamar a atenção de um médico, eu homem. não vou agradar a todos, eu não tenho essa vai. pretensão, mas eu imagino que se eu fosse abordada da forma que eu abordo, eu iria entender. É isso. Mas, claro, eu não posso usar minha régua Claro. para todos, né? Uhum. Mas é verdade, a franqueza e o olho no olho, olha, isso é o que está acontecendo sem florear muito, eu também acho que é o que mais funciona. E às vezes aí, nem é. né? A maioria das vezes que eu abordo uma equipe ou um coordenador pela equipe, é assim, olha, está acontecendo isso mesmo, que chegou a mim, e às vezes é fofoca. Isso é E aí ele perigoso. fala, não aconteceu isso não. Nada disso aconteceu o contrário, né? Então, às vezes, a gente é munido de informações ali, que foi alimentada uma cadeia de informações, e eu adoro poder saber rápido. Aí você tem que checar para ver. Porque se eu deixar para outro dia, talvez o estrago é muito maior. Então, só de eu, papum, pronto, fica tranquilo. Já estou sabendo a versão da equipe médica. Ser realmente muito franca, é o olho direto que a gente chama, e você dominou muito a informação, principalmente o WhatsApp, de uma maneira sólida, mas a informação chega rápida, os protocolos às vezes saem por essa informação, mas por esse meio, né, de informação. Sim. Mas você vê que eram coisas que a gente não usava, era muito papel, né, um ofício. Quando você fez isso, você permeou vários canais. Foi uma estratégia que eu achei muito interessante. A comunicação, né? A comunicação ágil. Usando o que a gente tem hoje de mais termo de moderno. gestão, comunicação ágil, né? Como que ela tem que ser efetiva e ela tem que chegar, né? Talvez o recurso visual tenha ajudado, a inteligência artificial tenha ajudado, para que aquilo fique de bate-pronto. Peraí, como é que é mesmo? Eu estou aqui no ambulatório, mas qual que é o fluxo mesmo agora que mudou? Pá, você olha, é um infográfico, você já lembrou e já seguiu. O médico usa muito inteligência artificial hoje? Usa, mas poderia usar melhor. Ele usa,
ainda engatinhando, né? Eu sinto que ainda tem dúvidas muito primárias, vamos colocar assim, né? Mas ele é um grande estudioso, né? O médico, ele é um cara que ele quer estudar e tal. Então, Não, ele tem que estudar todo dia. Não, mas estou falando sobre inteligência artificial. Tá, eu acho que ele pode amadurecer mais rápido se ele treinar mais. Eu acho que ele tem pouco tempo de voo dentro das ferramentas que podem auxiliá-lo, né? Que bom. Nós estamos chegando no final, mas eu queria que ela falasse um pouquinho do Antoninho da Rocha Marmo, da importância desse hospital em São José. Olha, o Antoninho, referência, né, em obstetrícia, UTI neonatal. Recentemente, há uns 2 anos, a gente inaugurou o pronto atendimento infantil, que tem tudo a ver com a visão, missão e valores, que tem tudo a ver com a cultura daquele hospital. Representa o que o próprio Antoninho queria, né, que aquele hospital servisse a crianças doentes, né? Então, hoje, poder participar, aí vem um desafio diferente, que é protocolos em outras especialidades, né? Em especialidades que eu não visitava. E você vê equipes que estão lá há 30 anos, que estão lá há 20 anos, dando o seu melhor, e aí você começa a fazer toda essa questão da engrenagem, vamos todos juntos, vamos dando as mãos, mas olha aqui, tem que seguir isso aqui, tem que fazer esse checklist aqui. Para entrar no centro cirúrgico, tem que ter o termo de consentimento, tem que ter não sei o quê. Gera um incômodo, gera um impasse, mas você vê a corrente do bem funcionando. Hoje eu vejo o Antoninho sendo procurado por pronto atendimento adulto, que temos. Somos referência em ortopedia também lá. Estamos cada vez mais com o centro cirúrgico aumentando a sua demanda. Estamos já vendo a possibilidade de alguns contratos com o SUS lá dentro. Já estamos aí amadurecendo, o ambulatório começando, e a gente vai começar o agendamento. Então, assim, entendemos a nossa potência, modificamos o nosso fluxo, otimizamos os nossos processos, vamos para a primeira requisição de qualidade agora, no finalzinho do mês. Nós vamos participar aí do processo, né, de visitação do IQG, que, de repente, vai poder propiciar a certificação ONA. Então, estamos todos muito unidos nesse momento lá, em prol de assistência, de qualidade, de excelência, gestão, né, e associado ao paciente no centro da atenção. A prefeitura voltou ao convênio com o Antoninho da Rocha. Nós recebemos aqui o Jorge Senha, que é da saúde, ele falou que tem convênio novamente com o Antoninho da Rocha Marmo. Temos alguns contratos aí sendo amadurecidos. Que bom. Usa a estrutura que tem, não é, Vera? Ué. E é boa. E quando ele vem aqui... Já estamos usando para imagem, já estamos usando para tomografia, né? Mas eu falo das cirurgias, né? Que eu acho que é o grande diferencial que a gente vai poder aportar lá. Sim. Né? Que aí o paciente entrar mesmo no hospital, né? Porque acaba que ir lá fazer os exames e sair é menos do que todos nós desejamos, né? A gente deseja maior consistência nesse relacionamento para a gente poder usar o segmento que a prefeitura e a Secretaria de Saúde precisar. Isso. Seja na cirurgia A, B ou C, média complexidade, a gente conseguindo ajudar. Doutor, pode encerrar. Eu só queria fazer Ai, que pena, né? uma questão. Vera. Pode Temos falar? 2 faculdades de medicina, não é, Marcele, hoje Temos. na cidade. O que você falaria aí para os jovens que estão começando no mercado? Uau! Para que eles não se baseiem apenas nos certificados, nos diplomas, nos papéis, né? Eu acho que isso é importantíssimo, é a nossa jornada, é o nosso processo nosso de profissão, é o que valida a gente poder falar sobre um tema lá na frente. Mas o mais importante é a reputação, o mais importante é a ética, o mais importante é o olho no olho e a humanização com esses pacientes. Não haverá inteligência artificial que ainda domine essas habilidades quando a gente pega a responsabilidade e a confiança de uma família. Não tem. Pode um dia amadurecer em massa, tratar e investigar, não sei. Mas vai ter que, no final, ter essa relação. De alguma forma, eu vou depositar a confiança a alguém, né? Então, eu acredito que o médico de hoje ele vai ter acesso à informação muito mais cedo do que nós, muito mais rápido do que nós. Ele se atualiza no que ele quiser minutos antes de entrar numa reunião, numa sessão clínica. Ele vai
usufruir, surfar, né, de um benefício que nós nem estamos ainda nos habituando e treinando como fazer. Verdade. Porém, que eles entendam que não tem processo, não tem protocolo, não tem papel mais importante do que a relação humana, do que a relação que nós temos que construir com os nossos pacientes e a reputação do médico também. Porque eu sinto que, às vezes, isso está sendo colocado de forma desenfreada a conseguir alguns resultados que, às vezes, não é da forma como a gente entende que naturalmente vai acontecer. Né? É isso. Então, olha, doutor, eu preciso fazer uma palavra aqui. Eu estou ficando cada dia mais confiante. A gente fala, nossa, nós estamos no fim do mundo. O CRM está virado no girai, não sei o que lá. É isso. Eu converso isso com o doutor, o senhor sabe de quem eu estou falando. E aí eu vejo todos os doutores convidados, o doutor Calera, que tem uma agenda fixa, o doutor Rodolfo, que tem os convidados, todos estão falando a mesma linguagem hoje. Humanização no atendimento. O que eu quero dizer com isso? Que a gente é saudosista. Eu sou dos médicos de antigamente, que você sentava na frente, olho no olho e conversava. Então, todos enxergaram, graças a Deus, que isso é importante para o paciente, para a medicina em geral. Ou estou falando alguma coisa exagerada? Perfeito. Não. Eu vejo a fala de vocês hoje, vocês falam sobre isso. Sim, mas tem que ter. Mas teve um tempo que não era assim, ficaram assim, olha, é isso que você leva, nem olhava na tua cara, te dava a receita. Não tinha um acolhimento que o doente precisa. Então, vocês enxergaram. É uma arte que tem que ser desenvolvida nas Sem faculdades. dúvida. O Calera é professor, né? O que você acha, Calera? Vamos inverter aqui. Vamos inverter? Porque ficou importante essa resposta agora, doutor. É um desafio. Eu vou falar em geral, obviamente não são todos, mas essa nova geração, a empatia, a humanização que nós estamos chamando aqui, ela se perde um pouco. E cabe a nós, que temos aí também essa atividade de docência, ou que ensinamos, a Marcele também é preceptora no Pio 12, não é? Chamar atenção para isso. A Marcele falou muito bem, o médico recém-formado ou o aluno, ele vai ver no celular a informação. Ele pode entrar no quarto, insuficiência cardíaca, ele lê antes. Então. Mas eu sei lidar com o paciente, quando o paciente, por exemplo, fala, olha, doutor, eu não tenho dinheiro para o ônibus. E aí ele se choca. A gente faz, às vezes, simulações com os alunos. Entendi. E quando entra o aspecto humano, é aquela coisa do ser humano, as minhas vulnerabilidades, ele se perde. Verdade. Então, é fundamental, eu concordo com a Marcele, a informação vai estar lá, ele sabe acessar a informação, e o que se tem hoje disponível está ótimo, uma ótima informação, mas lidar com o paciente, lidar com aquela pessoa que tem um problema, Sim. que pode ser agudo ou crônico, isso... Você tem que ter algo, você tem que ser treinado. Eu não vejo muito mais isso. Nós éramos muito mais treinados a lidar com essas mazelas, não é, Marcelo? A nossa formação foi muito assim. É verdade. Por isso que essa é a diferença, né? O médico mais antigo, eu tenho pacientes que às vezes no meu consultório falam, mas o senhor examina ainda? Então, tá vendo? Sim, eu palpo, sim, mas isso é muito importante. Como seria sem, né? Como seria sem? Então, eu acho que isso é um desafio. Precisa de muito treinamento e alertar esse pessoal. Olha, isso é muito importante e vai ser o diferencial. E não querer ser médico só para enriquecer. Nosso médico é rico. Vai enriquecer, mas não é da noite para o dia. Acho que nem vai mais. Não, mas nem da noite para o dia não é. Acho que vai trabalhar, né? Ele vai trabalhar, vai ter uma vida. Nós ali. fizemos uma entrevista sobre isso, lembra? Sim. Sim. Como que é hoje? Eu pego um diploma, olha, eu quero ganhar tanto que eu vou enriquecer logo. Não, você tem que pensar no céu. As gerações anteriores nem pensavam nisso e tinham acesso a um poder aquisitivo até maior. Falo isso porque vem de família de médicos também. Hoje a realidade é outra. Não conheço muitos gestores. Mas quem que tem que dar esse puxão de orelha nos alunos é o doutor, que é o professor lá na faculdade, já começa a dar uma moldada. Nós falamos muito sobre esses aspectos. Eles são treinados no SUS, não é, velho? Então tem que entender como é que a população se comporta. É o que nós falamos aqui, não é? Olha, vou solicitar o exercício. Entre na companhia, na academia mais cara.
Não, eu tenho que orientar a praça, vai caminhar. E aí eu tenho que brigar com o poder público até uma boa praça. Isso são ações que a pessoa tem que perceber que papel ela tem naquela comunidade. Né? Olha, eu amo esse tipo de assunto, vejo médicos valorosos que nem vocês. Cada dia eu me apaixono mais das pautas que o doutor traz aqui. Só queria agradecer, falar que foi uma honra te conhecer. Você, além de linda, é um ser humano de luz. Obrigada. Tá aí, ó, já. Parabéns, continue com isso, porque você é diferenciada. Muito. Tá? Muito obrigada, Vera. Eu reitero, Marcele, a minha admiração por você, pelo seu trabalho, pelo papel que você tem nessa comunidade. Eu sempre falei isso, é um diferencial. Os hospitais que a gente trabalha é o antes e o depois da Marcele, eu não tenho dúvida disso, é muito diferente. Tá? E agradeço profundamente você ter aberto o espaço aí na sua agenda para nos visitar aqui. Tá? Olha, galera, vou finalizar agradecendo muito a sua gentileza, a sua também, e dizer que a única coisa que eu quero é deixar a medicina melhor do que a encontrei. E eu espero que eu consiga, junto de amigos, né, de pessoas que me incentivam, e com um grupo maravilhoso que está lá e que vocês não imaginam que não tem nada a ver com antes e depois da Marcele. Tem todo um grupo muito engajado. Muito obrigada. Muito legal. Obrigado, Marcele. E você que não conseguiu assistir ao vivo, você já sabe, vai ter o link nos stories, cai na página. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Deixe o seu comentário, curte, comente, compartilhe. Nós vamos deixar a @, da doutora lá, da onde ela trabalha. O doutor Calero já conhece disso, nosso público. Depois a gente faz os cortes, faz collab, está sempre lá. Uau, um monte de comentário, mais de 20, 25 mil visualizações, que a nossa audiência é grande depois nos cortes. É verdade. É isso. Muito bom, obrigado. E a gente está aqui para trazer informação de qualidade para vocês. E a gente volta, se Deus quiser, na quinta-feira com mais um convidado. E, por coincidência, um médico que eu adoro muito, o Dr. Rodolfo Berti. Um abraço a todos. Tchau, tchau.